Amém. Vamos então para a palavra de Deus. Pode colocar a nossa apresentação. Hoje a gente está aí, né, dando sequência à nossa série. A gente tem chamado da lista fundamental. E a gente está exatamente fazendo isso, uma lista do que são crenças que nós acreditamos de verdade que são fundamentais, são importantes, são básicas, não pode ficar sem. O que faz, claro, distinção com outras crenças que nós temos, que são importantes, mas não são fundamentais. E hoje em dia, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, né? É muito fácil a gente se prender ao que não é fundamental e ignorar e abandonar aquilo que Deus, Jesus, nos diz que é muito importante. Então eu queria que você orasse comigo e nesse momento pedisse a Deus, né, para falar ao seu coração. Você crê que Ele está aqui? E eu acredito que só interessa se Ele falar com a gente, né? Eu posso ser um instrumento nas mãos dEle, e Ele pode verdadeiramente me usar pela sua graça, mas é a sua capacidade de receber que faz diferença. Jesus fala que a semente da palavra é boa, sempre pode florescer, sempre pode dar fruto, mas a terra que cai é que faz diferença. Então tenha o seu coração aberto, tenha o seu coração disposto a receber dEle. Então ore comigo e peça a Deus: Senhor, me ajuda a receber a Tua palavra, a Tua direção. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de ministrar ao Teu povo. Que honra, que prazer o Senhor, meu Pai, tem nos dado de ter comunhão uns com os outros e também de receber direção. Que hoje não seja diferente, que nós possamos ter o nosso coração aberto e uma mente receptiva, os ouvidos que o Senhor pode nos dar para ouvir, olhos para enxergar, um coração verdadeiramente disposto. Nada de mim, tudo de Ti, para que toda a glória seja Tua. Nós te já declaramos, meu Pai, que Tu és Senhor sobre a nossa vida e declaramos que a Tua palavra vai se cumprir em nossas vidas. Já te agradecendo, nós te louvamos em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. A nossa série que a gente tem conversado é sobre coisas que a gente entende na palavra de Deus, que não na nossa própria percepção, não na minha própria interpretação, mas que o Senhor Jesus deixa com clareza, que são muito importantes. Eu quero começar contando uma história para você. A última vez que eu fui convidado para conversar com os adolescentes na QDA é a quarta da adoração, né? Algum tempo atrás eles me chamaram, eu dei um susto muito grande neles, e a intenção era essa, para chamar a atenção, com a primeira frase que eu falei naquela pequena meditação que eu trouxe para eles. E eu vou tentar assustar vocês também. É minha missão hoje aqui deixar você assustado. Não, estou brincando. Não, mas eu comecei o que eu ia falar dizendo assim para eles: eu vou contar para vocês a história do dia em que eu tentei me matar. Oi. Você está curioso? Quer que eu conte a história? Então, bom, vou contar essa história. É muito legal, muito interessante. E enquanto você não sabe a história, eu imagino que você fique preocupado, mas pode ficar despreocupado. Não é uma história tão grave assim. Pra você ter uma ideia, eu tinha 4 anos de idade e eu estava completando o meu aniversário de 5 anos. Olha que coisa fofa. E eu não lembro de nenhum aniversário antes desse, mas eu lembro desse porque a minha tia, Denise, que é extremamente talentosa, foi uma das fundadoras dessa história de aniversário ter tema. Ninguém tinha bolo com nada, o bolo era uma coisa quadrada, sem graça. Ela resolveu fazer o bolo do Mickey para mim. Eu sei que você achava que era outra coisa, mas é o Mickey que está ali. E foi muito legal. Todas as lembranças eram da Mônica e do Cebolinha, mas o bolo era do Mickey, então foi um temático um pouco mais eclético. E nesse aniversário, todo mundo que estava lá me presenteou, como a gente sempre faz aniversários. E eu procurei, que eu sei que eu tenho essa foto em algum lugar, uma foto onde os presentes estão todos na minha cama, e o fotógrafo, que eu acho que foi meu pai, fala assim: aponta para o brinquedo que você mais gostou. Eu apontei para uma arma que eu recebi. Uma arma com essas balinhas de ventosa. Só que não era essa, era laranja, e as ventosas, as balinhas eram bem menores, bem menores. Mas era sensacional, eu nunca tinha visto nada igual. Você colocava, puxava para trás, apertava o gatilho, aquele negócio voava e encontrava algum alvo. Às vezes eram os meus irmãos, eu adorava, né, se fosse possível, acertar neles. E durante alguns dias eu brincava com aquilo o tempo todo. O que ninguém falou para mim, porque não estava escrito na embalagem, é que você não pode botar essa arma carregada apontada para dentro da sua boca.
Eu acho que isso tinha que vir na embalagem. Hoje em dia talvez venha. Gente, criança é uma coisa fantástica, né? A Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança. Quem sabe o que significa estultícia? Burrice. Está ligado ao coração da criança. Então era isso que eu era naquela época, com 4 para 5 anos. E um dia de manhã eu pego aquele revólver e brinco com ele. E alguma coisa me passa pela cabeça, por que não botar ele dentro da minha boca e atirar para ver qual é a sensação? E queridos, eu fiz isso e a bala ficou na minha garganta e me tirou a capacidade de respirar por alguns segundos. E a minha mãe ouviu, acho que eu fiz algum movimento que chamou a atenção dela, graças a Deus ela e meu pai estavam em casa. E ela veio correndo e viu que isso tinha acontecido por causa do barulho, por causa da minha posição, e ela viu eu mudando de cor e gritou, ela não sabia exatamente o que fazer, ela gritou e meu pai veio correndo. Quando meu pai veio, ele não gastou nem alguns segundos para identificar o que estava acontecendo, colocar o dedo na minha garganta sem a menor preocupação do que isso significaria e tirar aquela bala. E eu fui salvo. Estou aqui hoje por causa disso. E de um monte de outros livramentos que Deus deu, graças a Deus, no decorrer da minha história. Quem tem um monte de história de livramento, especialmente quando você era criança, né? Acreditar que existem anjos guardando a nossa vida é fundamental para passar a infância. Não tem como. Mas eu não contei a parte mais importante. Logo depois que isso aconteceu, quando meu pai tirou e viu que eu estava livre, ele pegou o meu brinquedo de revólver, ele jogou no chão e ele quebrou ele todo com seus pés, pisando com muita raiva. E o primeiro sentimento que eu tive foi: não, meu brinquedo predileto. E eu sabia, bom, diante do que eu fiz eu não posso reclamar. Eu acho que eu nunca mais vou ter um brinquedo desse. E realmente nunca mais ninguém me deu, até hoje. Mas eu não esquecia, como se fosse ontem, ver a paixão que estava no meu pai. E eu entendo porque eu sou pai também, porque algo tentou prejudicar e destruir a vida do meu filho. A ação dele foi imediata, isso não vai existir mais. Ele joga no chão, ele quebra. E é vívido na minha mente, como se tivesse acontecido ontem. E eu nunca mais esqueci disso. E à medida que o tempo passou, esse sentimento foi se desenvolvendo numa ideia específica. Qualquer bom pai não tem tolerância para qualquer coisa que queira destruir seus filhos. Alguém entende isso? Diga amém. Hoje nós estamos então nessa parte 3 da nossa série, a lista fundamental, e eu coloquei esse subtítulo: Redescobrindo os essenciais da nossa fé. Nós estamos tentando responder a pergunta: o que alguém precisa acreditar para ser um fiel seguidor do Senhor Jesus? O que é essencial e o que não é essencial? E é uma pergunta importante, porque hoje, né, nós vivemos, onde vivemos, seja nessa cidade, nesse país, dentro de uma realidade, de uma quantidade imensa de expressões do cristianismo. Muitas igrejas cristãs com ideias distintas para todos os lados. E cada igreja, cada denominação, cada fé tem as suas próprios termos e condições, tem as suas tradições. Você vai numa igreja diferente, você fica impressionado porque a tradição dela faz um culto bem diferente do que você fazia. Tem expectativas diferentes, tem interpretações da Bíblia diferentes. E tem que fazer a gente perguntar. O que todas elas têm em geral em comum? É que todas as igrejas que eu conheço estão certas de que são certas, né? E todas as outras estão menos certas, meio certas ou quase certas. A razão é que, em medida que o tempo passa, desde o nascimento da igreja, em cada geração, novas ideias vão surgindo. E novas opiniões e sentimentos também. E muitas vezes ensinamentos que são tóxicos, que a gente não percebe imediatamente. Mas são ensinamentos tóxicos, vão eles sendo entremeados, vão sendo entrelaçados naquela nossa fé, na nossa corrente cristã. E essas ideias e ensinamentos, frequentemente, em muitas igrejas, a gente não escapa disso aqui também, podem ser elevados a um status de doutrina. Era apenas uma ideia. Era apenas uma sugestão, era apenas uma moda, ou era algo que a gente se acostumou a fazer, e muita gente pega isso e coloca num lugar muito alto na estrutura cristã, dizendo que é doutrinário, quando na verdade não é. E quando o que é não essencial caracteriza ou define a marca de uma igreja, em geral muita gente se machuca.
E pessoas que são maduras, inteligentes, honestas, muitas vezes se afastam da sua igreja, porque não conseguem mais conciliar. Porque essa igreja, ela é muito legal, muito boa, mas ela não está, para mim, representando o que eu achava que Jesus era. Em alguns casos, essas pessoas se afastam para olhar, dar um passo para trás, identificar o que realmente é essencial, o que não é, tentar filtrar isso, descobrir o que é fundamental. Talvez seja a sua história, você sentiu que algo estava errado. Alguma coisa, eu não sei explicar o que é, mas talvez seja o tom, ou a postura, ou a abordagem da igreja que você frequentava. Parecia que, embora se chamasse cristã, não se parecia muito com Cristo. Eu sei que é pesado o que eu falo aqui, mas eu acho que é importante a gente ouvir. Aqueles líderes conheciam a Bíblia, mas você se perguntava, será que eles conhecem Jesus? Por causa da maneira como eles tratam certas coisas, por causa da maneira como eles reagem de certa maneira, será que eles conhecem verdadeiramente? Então a gente tem perguntado o que é fundamental, o que é essencial, ou o que é meramente cultural. A gente se acostumou, confortável, é tradição, é moda, está tudo quanto a igreja fazendo, a gente faz também. Isso é muito importante, porque quando o que é cultural ou tradicional são considerados na igreja como essenciais, o cristianismo, eu tinha que ter colocado em caixa alta aqui, em letras maiúsculas, acaba se tornando insustentável. Algo que Deus estabeleceu que era grande, perfeito, maravilhoso, a gente vai deixando à margem em relação ao que nós consideramos mais importante. O que acontece quando isso aqui caracteriza uma igreja, qualquer igreja, é que o que o anjo, diz aos pastores lá, falando, olha, boas novas de grande alegria para todo o povo deixa de ser, se torna boas novas de grande alegria para um grupo de pessoas, porque outros vão ficar de fora, não vão conseguir participar. E até agora, nos últimos 2 domingos, a gente descobriu 2 fundamentos para colocar na nossa lista. 2 itens que a gente colocou lá em cima da nossa lista. A gente falou na nossa lista fundamental. Número 1, foi o primeiro domingo que a gente falou sobre isso, que Jesus é uma crença básica, essa talvez seja a única que todo mundo concorda. Todas as igrejas cristãs têm que concordar no mínimo nessa. Jesus é quem ele disse que era, quem ele afirmou ser. Você lembra lá em Cesareia de Filipe? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou, você é o Cristo, o ungido, o escolhido, o prometido, aquele que Deus ungiu para ser o rei. Então Jesus, ele não diz assim, não Pedro, não é tanto assim, não, ele confirma o que Pedro falou. É verdade, Pedro, você acertou na mosca, aliás, não foi nem você, foi Deus que falou através da sua boca. Eu sou realmente o Filho de Deus e o teu rei. Então vamos dizer bem alto, Jesus é o Filho de Deus e nosso rei. Em segundo lugar, Jesus veio para apresentar e representar quem Deus é. A gente falou disso semana passada. E dava para a gente conversar muito mais sobre o assunto, porque há ainda muita confusão em relação a distinguir as pessoas da Trindade. E quando a gente fala a palavra Deus e Jesus, às vezes os sentimentos são diferentes, a maneira como a gente enxerga é diferente, mas Jesus vem e fala assim, olha, quem estiver olhando para mim está olhando para o próprio Pai, para o nosso Deus. Se você me vê em ação, se você ouvir o que eu falo, se você prestar atenção e observar o meu comportamento, você está vendo Deus em ação. Quem vê a mim, vê o Pai. Então os evangelhos, eles se distinguem de qualquer outro livro na Bíblia. Eles não são mais histórias bíblicas, mas eles documentam o que Jesus viveu e ensinou sobre como Deus é, apresentando e modelando, representando a Deus. Nós nunca vamos saber quem é Deus Pai, até descobrimos quem é Jesus, o Filho. Ele veio, Jesus, para remover um pouco do mistério e adicionar personalidade, porque o que se conhecia a respeito de Deus não era um Deus pessoal, mas Jesus vem para apresentar algo que eles nunca tinham ouvido antes. Chamar Deus de Pai era uma novidade, era extremamente novo, e eles foram se acostumando a compreender isso, e até hoje, muita gente ainda tem dificuldade. E hoje nós estamos nos concentrando no terceiro fundamento, que é para ser seguidor de Jesus, e aqui é só uma apresentação disso, nós precisamos reconhecer e adotar a definição de Jesus a respeito do pecado. Cada um de nós pode ter
uma definição específica do que é pecado. Se eu perguntar para você, se você não é um cristão, às vezes tem alguém me assistindo, ou aqui dentro, talvez você tenha até se perguntado de onde esses crentes tiram a sua lista de pecados, né? Como é que eles decidem o que é e o que não é? E se você é um cristão, e quem é, diga amém, você está dentro dessa tradição, você provavelmente já se perguntou também sobre isso. O que caracteriza pecado? O que faz pecado ser pecado? Porque nós temos regras na nossa vida. Na nossa casa, na sua casa, você tem regras. Vou sugerir talvez algumas aqui. Na minha casa, todo mundo tem que chegar em casa para dormir, para viver o dia seguinte, até tal horário, até 11 horas, 11, 10, seja qual for. É a nossa regra. Aqui em casa, a gente divide as responsabilidades domésticas desse jeito. Pai tem que fazer isso, mãe tem que fazer aquilo. São regras que você criou. Quando alguém quebra essa regra, você não fala que ele pecou, né? Que ele é um pecador. Da mesma maneira, na esfera da cidadania, do governo, que existem regras, nós temos uma legislação. E quando alguém comete um crime, quebra uma regra, quebra uma lei, nós não falamos que essa pessoa é pecadora. Nós falamos às vezes que é um criminoso ou que cometeu algum crime. Porque pecado, essa expressão, parece estar só associada à religião. E Deus tem, sim, regras estabelecidas. E é interessante porque essas regras não eram para variar, mas elas variam de acordo com a religião, de acordo com a tradição, de acordo com aquele grupo, a maneira como eles se representam a sua própria fé. E se bons pais sabem que precisam deixar suas regras de casa bem claras, não adianta você ter regras e não deixá-las claras. Nossos governos estaduais e locais também sabem que leis precisam ser muito claras. Então tem placa de trânsito para tudo quanto é lugar, para ninguém reclamar que não viu, que ali tinha uma placa de pare, de dê a preferência, um sinal que fechou. É a lei ficando clara para você obedecer. Mas eu pergunto a você, e Jesus? Será que ele foi claro? Será que ele esclareceu o que é pecado e o que não é pecado? É para isso que serve a Bíblia, será? Essas são perguntas importantes, especialmente se você deseja seguir a Jesus. Porque quase todo domingo eu falo para você, nós não podemos apenas achar que ser um cristão é suficiente, que ser um crente, alguém que crê é suficiente. O convite de Jesus é que nós o sigamos. Venha após mim. O convite dele é que você participe da vida dele. Se ele tem regras, você está seguindo Jesus, e ele tem regras, você vai querer saber quais são. E se Jesus é um bom líder, ele vai explicar com clareza até por que ele criou, como criou e quais são essas regras. Então a pergunta de hoje é: o que torna um pecado pecado? Segundo Jesus, de acordo com ele. Como ele é o nosso rei, nosso legislador, isso é fundamental. Então a boa notícia para você: Jesus foi muito claro em relação a esse assunto. Mas a má notícia é que, infelizmente, muitas vezes a igreja não é muito clara. Porque a igreja tem o hábito, e aqui eu entro nessa mensagem de hoje, o hábito de igualar. Ao invés de criar uma ordem de prioridades, nós igualamos todo o conteúdo da Bíblia. Nós tratamos todos os versículos de toda a nossa Bíblia com o mesmo grau, com o mesmo peso de importância. E se você está me olhando dizendo, não era para fazer isso? Não, porque Jesus não fez isso. Jesus deixa muito claro que existem algumas coisas mais importantes, não que as outras não sejam importantes, mas algumas são mais. E Jesus prioriza algumas coisas em detrimento de outras. Mateus, por exemplo, que era um dos seguidores de Jesus, registra um episódio assim, quando um mestre da lei, alguém que conhecia muito bem a lei de Moisés, ensinava a respeito disso, vai fazer uma pergunta a Jesus sobre esse assunto. E eu acho que você conhece a história, eu acho que você está familiarizado com a resposta, mas talvez você não esteja atento às implicações da resposta de Jesus. Existem coisas na resposta de Jesus implícitas que precisam chamar a nossa atenção. Então eu vou ler Mateus capítulo 22, verso 36. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Mateus 22, 36. Se você quiser acompanhar aqui no telão, esse homem chega até Jesus e o versículo anterior diz que eles queriam pegar Jesus. Queriam ver se conseguiam pegar Jesus numa contradição. Eram os fariseus, eram pessoas que
brotavam da terra o tempo todo. Onde Jesus estava, de repente aparecia um fariseu, né? Você vê eles o tempo todo, em tudo quanto é lugar, só na expectativa de ver o que Jesus estava fazendo de errado. Nunca conseguiram encontrar nada, com todo o esforço deles. Mas pelo julgamento deles e pela percepção e como eles interpretavam a Bíblia, eles achavam que Jesus fazia algumas coisas erradas. Então aqui vai uma pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Talvez na sua versão diz, qual é o grande mandamento? Lei de Moisés tinha mais de 600 regras, mandamentos, incluindo aqueles 10 principais, os 10 mandamentos que a igreja toda já decorou, não é? 10 mandamentos, todo mundo decorou? Você sabe 3 ou 4, né? Os mais famosos. Você vê, se a gente tivesse que viver por eles, a gente estava lascado, né? Porque você não lembra, e a gente também não, mas todos eles estavam lá, 613 leis. E essa expressão que aqui ficou traduzida como mais importante, no grego está escrito megas. Qual é o mega mandamento, Jesus? Qual é o mais importante de todos? Essencial. Se a gente não estiver cumprindo nada direito, esse não pode falhar. A gente precisa cumprir. E Jesus poderia questionar a pergunta, né? Jesus poderia chegar para ele: que pergunta é essa? Qual é o mais importante? Todos os mandamentos são inspirados por Deus, então todos eles têm o mesmo grau de importância. Jesus não fala isso. Por quê? Porque ele sabe que nem isso é verdade. Não, Jesus reafirma como a pergunta dele foi adequada e foi importante. E nós estamos prestes a aprender o que mais incomodava Jesus. E o que mais incomoda a Deus. E o que eles mais valorizam, o que para eles é mais importante. No topo da sua lei, o que para ele lá faz isso daqui, o mais importante? Jesus responde, inclusive é uma resposta famosa. Outras pessoas sabiam responder essa pergunta também. Principal mandamento, maior, o mega. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus. E aí ele vai falar de toda essa intensidade do amor. Quando eu falo para você amar a Deus, é uma vida verdadeiramente devotada a Ele. Então ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E Jesus termina dizendo: este é o primeiro, é o mega, é o maior mandamento. É o primeiro em sequência, mas Jesus vai nos dar a impressão de que o que ele vai falar em seguida precisa estar no discurso dele. Claro, ele é Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas quando ele fala o segundo, alguém poderia protestar e dizer: não, o senhor já respondeu. Eu perguntei qual é o primeiro. E tudo que interessa para a gente é o primeiro. Está respondido, Jesus, não precisa do segundo, não. A gente perguntou qual é o mais importante, o mega. Mas Jesus tinha um segundo. E ele não abre mão de dizer o segundo. E a maneira como ele responde nos faz entender que o segundo está 100% entremeado no primeiro. E ele está prestes a revelar o que é importante para ele e para o nosso Pai Celestial. O segundo é igualmente importante. É segundo só em sequência. Não é segundo em importância. Tem o mesmo grau de importância. Então, se eu digo que eu amo a Deus e realmente o amo, o segundo vai estar envolvido nisso. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. O segundo é uma evidência de qual bem uma pessoa está cumprindo o primeiro. O segundo mandamento, deixa eu repetir, é uma evidência de qual bem uma pessoa está cumprindo e guardando o primeiro mandamento. Você não consegue cumprir o primeiro ignorando o segundo. O segundo é igualmente importante. Jesus diz: ame o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus estava fazendo era uma mudança de paradigma na expressão religiosa daquele povo. Para eles, bastava você ser devoto a Deus, fazer os seus sacrifícios a Ele, estar bem com Ele aqui na vertical. Eu e Deus estamos bem. Jesus fala: não. Para você estar bem com Deus, você vai ter que olhar para os lados e vai ter que estar bem na horizontal também. Porque os dois mandamentos andam juntos. E a próxima declaração de Jesus, ela é esclarecedora, ela é prioritária e ela é surpreendente. Jesus falou o seguinte: toda a lei de vocês, toda a Bíblia de vocês e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Todas as outras dependem desse.
Todas as outras leis estão apoiadas e apontam para esses 2 mandamentos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o amor a Deus, se eu perguntar para você se ama a Deus, todo mundo vai dizer amém. Preste atenção nisso então, o amor a Deus, ele é demonstrado e ele é autenticado pelo nosso amor pelos outros. Não pela nossa observância às regras. Não quando a gente consegue fazer todo o nosso protocolo espiritual e religioso para dizer que estamos agradando a Deus. Fiz tudo o que Deus me pediu para fazer, mas você está com um problema com alguém que o seu irmão não resolveu, Deus nem recebe. Eu acho fantástico quando no Sermão da Montanha Jesus fala o seguinte: quando você for adorar a Deus, quando você for levar um sacrifício a Ele, você vai no templo, vou adorar a Deus, você leva lá o seu sacrifício, o seu animalzinho, aí na fila para entrar, você lembra que você tem um problema não resolvido com uma pessoa, com seu irmão, com seu próximo. Aí Jesus fala algo que ninguém consegue acreditar quando ele fala assim: deixa o seu sacrifício ali e vai, e aí vem a palavra mais difícil, primeiro se reconciliar com seu irmão. Espera aí, Jesus, eu estou indo fazer uma coisa para Deus, ninguém é mais importante do que Deus, como é que você fala para primeiro fazer outra coisa? Parece que Jesus está dizendo assim: Deus pode esperar, e é exatamente isso que ele está dizendo. Quando ele diz, deixa o teu sacrifício, resolve a questão relacional primeiro e depois vem e oferece o teu sacrifício. O amor a Deus é demonstrado, de verdade. Se você diz que você ama a Deus, é assim, demonstra e autentica esse amor pelo nosso amor pelos outros, não pela observância a regras. De vez em quando eu falo isso para você, aliás, eu falo com muita frequência: Senhor, eu te amo, como eu te amo. E Deus olha para você e fala: filho, filha, obrigado. Pega esse amor todo e joga no seu marido. Ei, Senhor, estamos bem aqui, eu estou fazendo minhas orações, sou eu, Senhor. Não, eu quero que você pegue esse amor todo que você disse que você tem por mim e lance sobre a sua esposa, e lance sobre os seus filhos, e lance sobre aquele vizinho difícil. Eu sei que o Espírito testificou no coração de alguns agora. A gente costuma dizer da seguinte maneira aqui na igreja: o horizontal valida o vertical. A minha devoção a Deus passa primeiro por essa avenida. O versículo famoso de João lá vai dizer que você não pode dizer que ama Deus se não ama o seu irmão. Para ser validado o seu amor por Deus, precisa primeiro passar pela essa coisa difícil, que é amar algumas pessoas. Como eu estou tratando você revela e valida como eu estou seguindo a Deus. A maneira como eu estou vivendo a minha vida e reagindo às questões da vida autentica se eu estou realmente seguindo a Jesus, se eu estou realmente amando a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. O livro de Marcos, ele registra, possivelmente através de Pedro, que foi o testemunho ocular, uma ocasião que Jesus reforça essa ideia. Olha que interessante, Marcos capítulo 2, verso 23. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Não tem problema nenhum. Por quê? O que está aqui em questão? Sábado, colher espigas. Colheita de grãos no sábado, colheita mesmo de uma plantação, era proibida. Sábado você não pode fazer isso. E eles consideravam, os fariseus, que retirar alguns grãos também podia ser chamado de colheita. Não era uma colheita, mas era... mas simplesmente você está passando por ali, você pode se alimentar. Por que eles acreditavam nisso? Porque existe uma coisa chamada lei oral, que depois que a lei de Deus foi estabelecida, eles foram criando algumas outras leis para proteger a lei de Deus. Ou seja, a fim de não correr o risco de pisar aqui, eu pego uma linha e ponho aqui. Então eu não corro nenhum risco. A intenção era ótima, mas foi gerando tanto legalismo que Jesus o tempo todo denuncia e combate a corrupção que existia religiosa no tempo dele. Então eles consideravam isso. Jesus ignora o absurdo daquela questão, mas ele aproveita para trazer uma ideia mais ampla sobre toda a lei de Deus. Versículo 27. Não li, né? Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Não estavam colhendo, estavam comendo alguns cereais. Olha o versículo 27. Então Jesus disse, isso aqui implica em toda a questão da lei, tá? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Deus criou as pessoas, não porque ele já tinha um monte de leis, ele tinha um monte de mandamentos. Você fala, meu Deus, eu tenho meu Deus, não, ele não vai falar nunca isso. Mas Deus fala assim: eu não tenho ninguém para cumprir essas leis, vou criar homem, vou criar mulheres, vou criar essa profecia. Não. Deus cria o homem e depois ele dá essas diretrizes, esses mandamentos. Deus emitiu as suas leis para o benefício das pessoas que ele ama. Deixa eu colocar da seguinte maneira: um casal casa e compra um monte de brinquedos infantis, menos uma arma com espoleta, por favor. Mas compra esse monte de brinquedos e fala: o que a gente vai fazer com isso? Vamos ter filhos, para ter alguém para brincar com os brinquedos. Ninguém faz isso. Não temos filhos para ter alguém para brincar com os brinquedos. Deus também não criou o homem para ter alguém para cumprir as suas leis. Qual a implicação do que Jesus está dizendo? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A lei foi feita para benefício do homem, não o homem para ser o beneficiador da lei. Em outras palavras, pessoas são a prioridade. E eu não precisava pregar isso para você. Você sabe, Jesus o tempo todo fala isso em algum nível. A reclamação deles, quando um fariseu chegava: você tem que cumprir. Ele fala: olha só, essa mulher está aprisionada por Satanás há 18 anos, e você vem me dizer que eu não posso curá-la no sábado, quando você desprende o seu animal, liberta o seu animal no dia de sábado para beber água. Isso é devido a ela é uma filha de Abraão. Isso é uma outra passagem, depois a gente pode ler. Mas Jesus o tempo todo está denunciando como a religião deles cegou completamente o entendimento. Eu já vi isso acontecer aqui, já vi isso acontecer em várias igrejas, onde a lei, as regras, a nossa organização, a nossa estrutura fica acima do amor às pessoas. Não mais. Essa igreja é maravilhosa, sofisticada, só tem gente que ama aqui, graças a Deus. Quase todo mundo. Pessoas são prioridades. Em outras palavras, se alguém aplica a lei de Deus de forma que faz mal às pessoas, não está aplicando essa lei corretamente. Vou ler de novo, no final você fala um amém se você concordar. Se alguém aplica a lei de Deus de uma forma que faz mal às pessoas, não está aplicando essa lei corretamente. De verdade, porque isso gera algumas conversas, mas eu preciso olhar para o que Jesus está fazendo. Isso era o que mais irritava Jesus. Aliás, você quase não vê Jesus irritado, quase nunca. Mas é porque os especialistas na lei justificavam os seus maus tratos às pessoas, apontando para o fato de que eles estavam cumprindo a lei. E fazia eles fazerem as perguntas mais loucas e mais tolas. Um exemplo está aqui em Mateus capítulo 19. Isso aqui é só um pedacinho de um monte de coisas que acontecem semelhantes. Jesus devia ouvir algo assim o todo. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Perguntaram: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Essa era a realidade que eles viviam. E naquele tempo, se hoje, graças a Deus, tem muito mais leis que estão protegendo as mulheres no que diz respeito a serem mantidas, caso o divórcio aconteça. Naquele tempo, a mulher era deixada para lá. E a maioria das mulheres não tinha, nem todas, mas não tinha como se sustentar, não tinha sua própria renda. Então o homem, o marido, até hoje tem muitos casos assim, né? O homem era o sustentador daquela casa. Quando ele diz assim: não quero mais ficar com você, não precisava de muito. Era um papel assinado, alguma coisa, por qualquer motivo. É lícito, numa das versões diz assim: é lícito, Jesus, fazer isso? Ao que talvez Jesus responda: lícito? Isso é terrível. A mentalidade que vocês têm, né, de abandonar alguém simplesmente, essa não é a pergunta certa. E mais uma vez, isso é só um. Tem uns 30 diferentes, onde de vez em quando alguém chegava para Jesus: Jesus, pode isso? É lícito isso com base na lei de Moisés, com base na sua lei, na lei de Deus? Essa é uma pergunta que você faz quando você está mais preocupado com a sua teologia pessoal do que com as pessoas. É quando você valoriza mais a regra do que a pessoa que vai ser impactada pela regra. A nossa confusão nos leva a fazer perguntas estranhas também. E todo pastor, e talvez você também, que nem pastor às vezes já ouviu essa pergunta: André, me mostra na Bíblia, onde é que a Bíblia diz que pontinho, pontinho, pontinho é pecado?
já ouvi várias vezes. Você sabe por que alguém faz essa pergunta? Por que fazemos essa pergunta? É porque a gente quer fazer pontinho, pontinho, pontinho. Né? Ou então é que a gente quer convencer alguém que ela pode fazer pontinho, pontinho, pontinho. E a suposição é que se Deus não condena... Deixa eu ver se eu botei... Não botei aqui. Se Deus não condena explicitamente na sua palavra, talvez Ele permita. Se a Bíblia não traz isso explicitamente, então Deus não tem crise com isso. Não é como a gente muitas vezes é inclinado a pensar. Eu preciso de ter uma base aqui bíblica, e tudo bem, eu concordo que isso funciona para muita coisa. Eu sou uma dessas pessoas. Eu critico demais o tempo todo quando alguém traz uma mensagem, traz uma pregação. Eu falo, meu Deus, mas eu preciso de um versículo, pelo menos, para corroborar isso. Eu preciso de uma base, eu preciso que alguém que Deus inspirou lá atrás confirme isso. Não sei se você é assim, eu acho que isso é importante. Mas será que no caso aqui, né, de fazer o que eu quero fazer, eu preciso ter uma justificativa bíblica? E se eu não encontrar, eu me sinto à vontade para fazer? Não de acordo com Jesus, que veio para revelar o coração, a alma e a intenção do seu Pai Celestial. Quando Deus dá uma lei, existe uma intenção por trás, a intenção é mais importante ainda. De acordo com Jesus, o que é bom para as pessoas, é isso que eu quero que você leve para casa. Então, se você for dormir nos próximos minutos, guarda o que eu vou te falar agora. O que é bom para as pessoas é o que é bom. E o que é ruim, o que não é bom, não é. Leia os evangelhos. Vá com Jesus caminhando pelos evangelhos. Jesus não tinha paciência ou tolerância nenhuma com boas pessoas, entre aspas, que não eram boas com as pessoas. Gente que parecia ser o nosso herói, porque sabe tudo da lei, sabe tudo de Deus, mas tratava as outras pessoas como seres inferiores. Jesus reclamava o tempo todo. Ele usava expressões do tipo, ai de vocês, que significa, o fim de vocês vai ser trágico. Diga comigo, ai. Eu precisava fazer isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Olha, essa expressão aparece bastante quando ele fala dos fariseus. Hipócritas, falsos, pois vocês dão o dízimo de coisas pequenininhas, hortelã, do endro e do cominho, são cuidadosos em servir a Deus meticulosamente. Você vai calcular 10% de tudo que você tem para dizer, eu estou dando meu sacrifício, eu estou honrando a Deus, nos detalhes. Isso era exigido pela lei? Era. Mas olha o que Jesus diz, mas tem negligenciado preceitos mais importantes. Olha aí Jesus mais uma vez priorizando. Algumas coisas são mais importantes. Preceitos mais importantes da lei. A intenção da lei de Deus era mais importante do que as próprias leis. As leis fluem dos propósitos de Deus. Por isso é importante conhecer o seu coração. Vocês estão fazendo tudo bonitinho entre vocês e Deus, que ninguém nem está vendo. Porque se você me disser, André, eu amo a Deus, não tem como eu saber. Você nunca vai conseguir provar para ninguém, a não ser que você prove do jeito que Jesus te mandou, amando as pessoas. Mas quando eu estou seguindo toda a minha religião, todos os meus rituais, está tudo certinho, as minhas obrigações em relação à minha religião, está tudo certo entre eu e Deus, não estou nem aí para o resto do pessoal. Jesus fala, esse tempo acabou. O único jeito de você justificar e autenticar o vertical é através do horizontal. Os preceitos mais importantes da lei têm a ver com relacionamento, justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês, fariseus, estão ignorando, negligenciando, deixando para lá, dando pouca importância ao que Deus falou que é mais importante. E para justificar que vocês estão bem com Ele, vocês estão fazendo meticulosamente algumas coisas que para vocês é suficiente. É isso que importava para Jesus. E vocês estão ouvindo isso de alguém que um dia eu já fui assim também, fariseu pra caramba. Eu quero um negócio de justiça, misericórdia e fidelidade. Eu quero que todo mundo cumpra a lei, que eu acredito que é importante. Então, a gente tem uma inclinação para isso. Mas se Jesus considera isso importante, deveria ser importante para mim e para você também. Que alguém diga amém. Então, o que faz
um pecado ser pecado de acordo com Jesus. Como é que isso pode ser aplicado na minha e na sua vida? Aqui vão 3 sugestões, com base no que Jesus apresenta para a gente. Se faz mal a alguém, é pecado. Se o que você está fazendo você consegue justificar, mas alguém está sofrendo por causa disso, pode ser o seu marido, sua esposa. Pastor, tem alguma coisa na Bíblia que diz que é pecado isso aqui, e você não está com a outra pessoa perto para dizer, pastor, por favor, diz que é pecado. Você sabe do que eu estou falando? Se faz mal a alguém, é pecado. Eu sei que hoje eu vim generalizar isso um pouco, depois você pode discutir no convívio durante essa semana, não tem problema. Pode até me criticar, ninguém vai estar lá para falar, para espionar nada. Se faz mal a ele ou a ela, a qualquer pessoa que Deus colocou perto de você, por mais que você consiga justificar com a sua própria religião, com a sua própria teologia, com a sua própria maneira de interpretar, alguém está sofrendo por causa do que você faz, pecado. O outro lado, se faz mal a você, é pecado. Se você se autodestrói em algum nível, qualquer coisa que você faça, eu não tenho o menor pudor de dizer que, claro, a Bíblia não diz que fumar é pecado, que beber é pecado, que drogas são pecado. A Bíblia não fala explicitamente. Mas é porque a gente quer ignorar a intenção do coração de Deus. Se algo está te destruindo, se algo está ferindo o filho dele, que é você, a filha dele, que é você, é pecado, é errado. Qualquer coisa que eu faça contra mim mesmo, você sabe disso se você é pai e mãe. Não, o filho toma decisões que são dele, ele tem responsabilidade para isso, ele toma as decisões se já for adulto, né? E você fala, eu não gosto disso, eu não quero isso, porque ele está gostando de fazer o que ele está fazendo, mas está destruindo ele. É errado, pelos olhos de Deus. Se é ruim para você, é um pecado, você está pecando contra você mesmo. Deus está preocupado com a forma como você trata a si mesmo, por quê? Porque Ele ama você. E o último, se faz mal a um grupo determinado, é pecado. E a gente vai expandir isso em algum outro momento. Mas existem grupos, né? Se uma raça determinada está sendo maltratada, é pecado. Se um gênero, mulher, homem, está sendo maltratado, aquele grupo, por qualquer que seja a ideia que a gente tenha, é pecado. Se uma pessoa de uma certa idade está sendo maltratada, aquele grupo de pessoas, você se impõe. Quando um grupo está sendo maltratado, nós devemos dizer algo e fazer algo. Porque Deus valoriza mais as pessoas. Você sabe por quê? E aqui eu estou quase terminando, eu acho. Você sabe por quê que Jesus caracterizou e definiu o pecado dessa forma? Se você olhar Jesus nos evangelhos, você vai ver que é isso que interessa para Ele. Pessoas são mais importantes. Porque é assim que o seu Pai Celestial faz. Você sabe por quê? Eu gosto muito de falar disso, especialmente quando eu falo a jovens. Por que Deus é contra o seu pecado? Deus é contra o meu pecado porque Ele não quer que eu me divirta. Deus quer, né, que eu seja restrito a algumas coisas. Não. Um bom pai como Ele é, Ele detesta, Ele é contrário ao pecado, Ele é anti-pecado porque Ele é por você. Porque Ele está a seu favor. E está a favor de todos os vocês que existirem ao teu redor. Todas as pessoas. A mensagem do modelo no tempo de Jesus, o modelo do templo, o modelo da religião era o seguinte: quando você peca, você fere a lei de Deus. E muitas religiões ainda acreditam no pecado dessa maneira. O modelo de Jesus é diferente. O modelo de Jesus é o seguinte: quando você peca, você fere a si mesmo e a outras pessoas. O que fere o coração de Deus também. Não tem nada a ver com ferir a lei de Deus, mas ferir o coração dele, o seu coração e o coração de outras pessoas. Então a gente não deveria ficar surpreso que Deus seja anti-pecado, contrário ao pecado. Jesus já pagou o preço? Pagou, com certeza. Mas o pecado continua trazendo destruição. Trazendo destruição se você permite ele na sua vida. Nós sabemos que todo mundo um dia vai aprender que todo e qualquer pecado vem acompanhado, vem pré-embalado, vem junto, como brinde, uma consequência, não falha. Eu ouvi de um alcoólatra que estava em recuperação, já estava 1 ano sóbrio, sem beber,
que todos os vícios seguem a mesma sequência. Começam com algo, ele usa a expressão mágico, depois é medicinal e por fim é miserável. Começa como algo mágico, né? É algo maravilhoso, é o que eu queria, né? Me deixa feliz, eu tenho prazer por alguns instantes, mas à medida que eu não me livro daquilo, aquilo vai se tornando um remédio para mim. Eu preciso daquilo para continuar vivendo, até que se torna uma escravidão na qual eu estou aprisionado. E o que eu achava, eu quero ser livre para fazer o que eu quiser, agora eu quero sair disso e não consigo. Eu achava que eu não era livre, agora que eu descobri que eu não sou. Estou completamente aprisionado em algo. E aqueles, né, qualquer que seja o vício, deixa a sua consciência entorpecida. Não estou falando só de drogas, de tudo que você puder imaginar. Prejudicam relacionamentos, destrói o respeito próprio, corrói o seu autocontrole. Tinha uma igreja que eu lembro de ver assim, uma placa escrita lá fora nos Estados Unidos. É assim, o pecado custa caro. Quem está pagando pelo seu? Querendo chamar a atenção de que as suas decisões afetam as pessoas que você ama também. E a resposta para nós é, não, eu sei que Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Quantos dão graças a Deus por isso? Que bom! Mas se você ainda permite a prática, né, no pecado na sua vida, a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, destruição vem como consequência. Você sabe por que Deus é anti-pecado? Porque Ele é por você, Ele está a teu favor. E se nós vamos seguir a Jesus, é essencial e fundamental que a gente enxergue pecado da maneira que Ele vê. Então, mais uma vez, para a gente terminar a lista fundamental. Número 1, Jesus é o Filho de Deus e o nosso Rei. Número 2, Jesus veio para apresentar e representar quem Deus é. Se você quiser saber como Deus é, basta olhar para Jesus. E o terceiro fundamento da nossa lista hoje é: Jesus definiu o pecado como qualquer coisa que faça mal a você ou aos outros. Qualquer coisa que esteja fazendo mal a você, Ele não quer na sua vida. Qualquer coisa que esteja fazendo mal a outras pessoas, Ele não quer na sua vida, porque são filhos dEle também. Seja isso exibido numa lista de pecados, aprovadas pelo Papa, ou pelos padres, ou pelos pastores, ou por qualquer concílio, seja algo que você leu na Bíblia ou não, continua sendo a vontade de Deus quando Ele diz que eu quero que meu único mandamento é que você ame como eu amei. Então, para terminar, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Você está fazendo mal a si mesmo ou a alguém? Que tal parar com isso? Eu não vim aqui de jeito, você me conhece, né? Para condenar você. Mas eu acredito que Deus quer nos salvar. Talvez seja um hábito ou um relacionamento que prejudica alguém. E prejudicaria muito alguém se fosse descoberto. Se finalmente viesse à luz, viesse à tona. É um comportamento que está minando a sua autoestima, está mexendo com quem você acredita que você é. Ou é algo que você achou que tinha sob controle e agora descobriu que perdeu completamente o controle. Eu queria fazer algo nessa manhã, muito difícil, mas muito importante. Você estaria disposto a reconhecer e aceitar o convite de Jesus para segui-lo? Porque isso está embutido no convite dele. Em outras palavras, você estaria disposto a abandonar o seu pecado? Se afastar dele? André, quando Jesus me chamou, ele não me falou isso claramente. Eu acho que ele falou, mas você e eu pensamos que não. Mas, claro, Jesus fala assim, vem, segue-me. Em algum momento, você precisa descobrir que para segui-lo, algumas coisas vão ter que ser desamarradas de você. Ou você vai ficar aprisionado ali. Abandonar o seu pecado, não porque Deus vai te pegar, não. Mas é porque o pecado vai te quebrar. E já está quebrando. E pode quebrar as pessoas que amam você. E isso é parte do que significa seguir a Jesus. Então a gente vai fazer algo. Eu queria que você nesse momento respirasse fundo, espreguiçasse se fosse necessário. Eu queria fazer algo com você muito ousado, que produz um certo embaraço, talvez para alguns seja até humilhante. Vai ser super divertido. Se você tem um pecado do qual você precisa se afastar, eu vou pedir que daqui a 1 minuto você fique de pé, na frente de todo mundo. Se você estiver disposto a seguir Jesus para longe desse comportamento,
para longe desse relacionamento errado, para longe desse hábito, para longe de uma mentalidade preconceituosa. Se você estiver disposto a seguir Jesus, e porque você vai seguir Jesus, você vai se afastar do seu próprio egoísmo, daquela atitude que sempre você tem que estar certo. Eu vou convidar já que você fique de pé. E quando você ficar de pé, eu vou convidar todo mundo que estiver aqui para aplaudir e para torcer por você. Porque nós estamos com você, nós estamos aqui para julgar você, para tentar descobrir qual é o seu pecado, mas para te dizer, nós estamos juntos com você. Porque é um passo importante. Então não vou nem pedir para baixar a luz, tá? Vou pedir para que você seja ousado. Não importa qual seja, pode ser pequenininho, grandão. Alguém disse, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Segundo Jesus, algumas coisas são mais sérias, mais importantes. Não importa. Ele te liberta de qualquer uma delas. Amém? Então, se o Espírito Santo estiver falando com você nesse momento, eu queria que você soubesse que eu já estou de pé. Eu queria ser o primeiro. Para você entender que só porque a gente subiu alguns degraus aqui, não significa que a gente é mais santo. A gente precisa da mesma graça. Então, como algumas pessoas já estão fazendo, se é o seu caso, você pode ficar de pé. Você pode aplaudir essa turma e dar um glória a Deus onde você está. Uau! Gente, isso é lindo demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está em casa, em algum lugar assistindo, fica de pé também, se for o seu caso. Agora eu vou pedir, se você um dia precisou abandonar um pecado e ainda está sentado, mas você é uma das pessoas que dizem, eu já venci, Deus já me deu essa graça, fique de pé também, se é o seu caso. Nós damos graças a Deus porque você é um exemplo, você pode inspirar muitas pessoas, talvez alguém perto de você vai precisar da sua ajuda. E a gente vai orar. E a gente está descobrindo o que é importante para Jesus. E tem outras coisas que são importantes para Jesus. Então não falta a semana que vem para descobrir, né, como tudo isso é tão importante. Obrigado por atender esse convite. Muito mais importante do que eu falar isso para você, eu creio que Deus quer falar ao seu coração hoje. Você pode fechar os seus olhos, se você quiser colocar a sua mão no peito. Pai, é tão bom te servir. É tão bom ter a confiança e a certeza do teu perdão. Nós não queremos abusar do teu perdão, da tua graça. Mas eu sei que ela nunca vai falhar. Eu sei que aconteça o que acontecer, demore o tempo que demorar, nós sempre que chegamos perto de ti encontramos perdão. Perdão completo, que nos lava completamente. Eu queria te agradecer junto com os meus irmãos, porque o Senhor nos purifica mais uma vez, nos livra, nos tira dessas correntes, dessas cadeias. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse amor tão grande que nos encontrou e nos conquistou. E eu quero te pedir que nos ajude. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos que o Senhor nos dê a força necessária para vencer. Mas começa com essa decisão corajosa de homens e mulheres que ficaram de pé, dizendo, hoje algo novo vai começar a acontecer na minha vida. E eu queria declarar, meu Pai, profeticamente, eu creio que as minhas palavras podem ser cheias do teu poder nesse momento, de que as pessoas que levantaram vão encontrar a força em ti, Senhor. Vão ficar impressionadas do que o Senhor está fazendo. Vão ficar chocadas de como elas eram antes e como elas estão se tornando. Só pode ser a graça e o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós nos rendemos a ti, Senhor. E muito obrigado, porque o convite do Senhor Jesus, vá e não peques mais, não é um convite de ameaça, não é um convite dizendo, ó, Deus vai pegar você, não. É um convite dizendo, Deus quer libertar você, quer livrar você. Todo pai quer o seu filho livre, muito mais do que qualquer outra coisa. Pais, bons pais querem ver os seus filhos livres, libertos.
andando sem qualquer coisa agarrando nas suas pernas, qualquer coisa se enroscando no seu corpo. Nós queremos liberdade. A mesma coisa que o Senhor quer para nós, nós queremos, meu Pai, nos alinhar à Tua vontade, te pedir, ajuda-nos, dá-nos discernimento, dá-nos coragem hoje. Eu quero declarar, assim como o Senhor Jesus fazia, eu creio que eu posso, em nome dEle, em nome de Jesus, declarar libertação aos cativos. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Eu creio que nessa manhã pode estar se cumprindo o que o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e ela vai ser suficiente para te tornar livre. Abre os nossos olhos, Senhor, os olhos do nosso coração. Ajuda-nos a enxergar o que só o Senhor tem enxergado. Ajuda-nos a ver o que realmente estava acontecendo e quebrar essas cadeias e caminhar em liberdade. Nós te agradecemos pelo Teu amor tão grande que envolve a nossa vida, pela manifestação do Teu poder nesse momento. Enquanto nos arrependemos e mudamos de direção, recebe todo louvor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Ele bem forte, glorificar o Seu nome.